Bem-vindos a mais um programa da Lusac TV. Olá, Carlos. Olá, Ludmila. Então, onde está o Daniel? Fez Gazeta hoje. Não, está a viajar, não está cá e, portanto, resolvi vir substituí-lo para a apresentação, para te acompanhar. Acho bem. O que é que temos hoje no nosso programa? Ora, nós vamos ter a Isabel dos Santos, a artista de teatro, que foi entrevistada por Norberto Aguiar e que nos vai falar da sua participação numa peça de teatro de verão. Vamos também falar da apresentação do cocktail da Lusac TV para o dia 29 de junho, para o qual foi convidada a Fina Flor, cá da nossa comunidade, assim o esperamos, e vamos também ter vários artistas que participaram no Festival Português de Montreal. E temos também uma reportagem sobre o Dia dos Açores e uma entrevista com a Mariana Rocha, que ganhou o segundo lugar no Fator X em Portugal. E, claro, sem esquecer a sua crónica. Ótimo. Ok, esperemos que tenha um bom programa. Até já. Temos aqui hoje, numa entrevista de papo a papo, pode-se dizer assim, com o Norberto Aguiar, que é o produtor executivo da televisão deste canal, Lusac TV. E vem-nos falar de um acontecimento importante que vai ter lugar neste mês de junho. Quando? Em que data? É no dia 29, no Café Ferreira, às 2 horas da tarde. Nós estamos a preparar um cocktail de apresentação do programa Lusac TV. Além disso, vamos também apresentar a nossa equipe, que são 6 pessoas. E vamos convidar todos os comerciantes da comunidade, aqueles que normalmente trabalham com a Lusac TV e com o Lusopress. Vamos convidar também os organismos da comunidade, desde as associações aos clubes, desde dos centros às igrejas e outros convidados, amigos, para estarem presentes no dia 29 connosco. Da parte política, há alguns convites também previstos? Sim, foram endereçados vários convites. Temos já a confirmação do nosso cônsul, do Dr. Fernando de Medo Brito. Temos outras confirmações, alguns empresários que trabalham connosco e que normalmente não estão na comunidade, mas que vão estar presentes, o que é interessante, fiquei muito contente. A Lusac já está no ar desde novembro do ano passado, já adquiriu alguma experiência. O que é que nos pode dizer sobre as reações que tem tido o nosso programa junto do público em geral? Eu tenho alguma dificuldade em falar nisso, porque é falar de nós, e falar de nós é sempre um bocado complicado. Mas devo dizer que o apoio das pessoas, em geral, é muito bom. Chego a ser parado na rua por pessoas para me dizer que o programa é muito bom. Às vezes até para dizerem que gostem muito deste ou daquele animador, o que também é significativo. Portanto, nesse aspecto, o programa Lusac TV está muito, muito bom. Há um pormenor que ainda não está regularizado a 100%, é o caso dos canais, dos cabos, onde é que o programa é apresentado. O grande problema passa-se com o canal da Videotron, o 16, que ainda não está regularizado, mas segundo os responsáveis do canal ICI, que é onde nós somos apresentados, garantam-me que daqui a 2 ou 3 semanas esse contencioso está resolvido e então, sim, todas as pessoas vão poder ver o nosso programa no Videotron canal 16. Quer dizer, isso é o tal canal que as pessoas podem apanhar para quem tem o cabo, mas que não tem a caixa da Videotron, o Illico. Exatamente. No caso da Bell está tudo regularizado. Mas as pessoas também podem apanhar o nosso canal diretamente pelo ar, como a antena, como antigamente se apanhava a televisão. Exatamente. E em alta definição. Pois, mas às vezes as pessoas não percebem muito bem o funcionamento e não passa semana que não haja um contato telefónico para nós a reclamar que há problemas, o que é que se passa. Eu tenho uma amiga e vejo, mas a minha amiga não vê, o que é preciso fazer. Evidentemente, nessas ocasiões, nós convidamos as pessoas a telefonar para o canal ICI, que é quem tem a responsabilidade de regularizar essa situação. E do ponto de vista de apoios da parte
dos anunciantes, tem havido boa abertura? Bem, digamos que há sensibilidade para o problema, porque este programa só viverá, terá longa duração se tiver apoios financeiros, isto é, em termos de publicidade. Há abertura. Agora falta é avançar um pouco mais, é as pessoas concretizarem esse apoio monetariamente. E aí devo dizer que esperava um bocadinho mais, porque até agora não temos tido a publicidade desejada, mas sem ser muito otimista, acho que as coisas vão melhorar. Posso dizer que neste momento já temos contrato com 2 ou 3 entidades importantes, nomeadamente a Caixa de Economia, a Kia do nosso compatriota Nuno Vitorino. Brevemente, se calhar quando esta entrevista for para o ar, já teremos o Carlos Ferreira, portanto o Grupo Ferreira. Tenho promessas de mais 2 ou 3 companhias. Acho que pelo menos a partir de setembro vamos ter já outros apoios e é fundamental, porque se assim não for, pode causar algum transtorno ao nosso programa e é pena porque as pessoas gostam muito do nosso programa. Falando do que está no nosso programa, qual é a filosofia que, na sua opinião, melhor representa a programação que nós apresentamos aqui na Lusac? Tem algum objetivo em particular que procura seguir? Bem, o objetivo, você sabe tanto como é, mais ou menos como o Luís Opresse, nós damos prioridade ao que é nosso. E o que é nosso é daqui, porque nós somos como mais uma ilha de Portugal. E se nessa ilha não houver órgãos de informação que possam falar nas pessoas que trabalham, que se implicam, que se distingam, evidentemente que vamos ser bichinhos do mato. É por isso que a nossa filosofia é primeiro os nossos e depois os outros. E daí nós não arredamos caminho. E acha que nós vamos ter uma fonte de talentos, de pessoas capazes de alimentar por longo tempo essa programação? Eu acho que sim. Há um manancial de pessoas e de assuntos que nunca mais acaba. Oxalá que o programa continue, porque há muita gente à porta para vir cá contar histórias e histórias importantes da vida particular de cada um, mas também da vida profissional. Acho que há muita gente a se distinguir nesta terra e que as pessoas não têm a mínima ideia. Eu estou muito agradecido, portanto, por esta ocasião que nos deu de dar a conhecer aos nossos telespectadores esta iniciativa, portanto, este octeio da apresentação que vai ter lugar no próximo dia 29 de junho, e deixo-lhe a Câmara à sua disposição para passar a mensagem que melhor desejar. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que continuem a ver o nosso programa e a participar nas nossas iniciativas. Ok, Norberto, muito obrigado. Também obrigado aos nossos telespectadores por nos terem ouvido e que continuem a acompanhar-nos como sempre. Em que a imigração açoriana veio para o continente americano e não para o continente europeu, só isto faz com que, de facto,
essa história dos Açores que está espalhada por todo lado seja extremamente importante. Posso-vos dizer que, em visitas que tenho feito, nomeadamente no Pacífico, nas ilhas do Hawaii, foi para mim extremamente dignificante ter encontrado uma comunidade açoriana bastante grande, que já lá existe do início do Hawaii. As duas populações maioritárias são as pessoas da Indonésia e são, de facto, as pessoas que vieram dos Açores. Quando eu saí do Canadá, com 11 anos de idade, lembro-me da primeira e segunda geração e hoje encontro uma terceira e uma quarta muito motivadas a falar em português, a festejarem o Dia dos Açores, como hoje. É, de facto, um sentimento que me emociona. Mas vejo em várias situações portugueses a vingarem pela positivas dentro da sociedade canadiana, a demonstrarem o enorme valor, quer no meio empresarial, quer no meio académico, mas também no meio político. Ainda hoje foi referido termos um Ministro das Finanças aqui no Quebec, de origem portuguesa, e em Ontário a mesma coisa. Ainda ontem estive em Toronto na parada do Dia de Portugal com o Charles Sousa e portanto, é de facto um enorme orgulho. E portanto, a minha missão é estar aqui a apoiar as comunidades e estar em Lisboa a defender o interesse de Portugal, mas também o interesse dos portugueses no estrangeiro, em particular os portugueses aqui no Canadá, para ver se conseguimos ainda fazer mais, continuar a divulgar a nossa cultura, continuar a permitir o intercâmbio dos nossos estudantes e ajudar as nossas empresas. Ainda para mais, temos agora o Acordo de Comércio Livre entre o Canadá e a União Europeia, em que os portugueses, quer cá, quer os portugueses de Portugal e das ilhas, que possam aproveitar este acordo para incrementar os seus negócios, fazerem ainda mais pelas economias e, através disso, continuarem a difundir aquilo que é a força de Portugal. O Dia dos Açores é muito importante para todos nós açorianos, faz-nos lembrar a nossa terra, é um momento de nos juntarmos e lembrarmos que estamos num país estrangeiro, mas que a nossa terra nunca nos saiu do nosso coração. Será que você tem uma mensagem para a nossa comunidade portuguesa açoriana de Montreal? Tenho sim, porque tenho ido aos Açores nos últimos anos, tenho ido com muita frequência e eu acho que as pessoas deviam, os açorianos que não vão lá já há muitos anos, vão aos Açores, porque os Açores estão muito lindos. Todas as ilhas, não há nada em particular, todas as ilhas mudaram muito e eu acho que é uma oportunidade para aqueles que vão encontrar uns Açores diferentes e seria bom para, tanto a nível turístico para os Açores, como para aqueles que desconhecem o desenvolvimento dos Açores nos últimos anos. Atravessei o Lago Azul, despida de continentes. Passei para além do sul, encontrei estrelas cadentes. Passei para lá do lago, vestiram-me lindas cores. Fui pela mão de um mago, descobrir os meus Açores. Passei pela Ilha Terceira, vi a Angra de navegadores. Enamorei-me à primeira pela ilha e seus sabores. Passei pelo pico, fui ao alto. Avistei meu padroeiro, a São Jorge dei um salto e comi um queijo inteiro. Passei na Ilha Graciosa, gente tão doce eu vi nela, descobri outra luminosa, fui às flores, ilha tão bela. Açores, palavra bonita, que se escreve com um A de alma, com um C de coração, com um O de orgulho, com um R de desrespeito, com um E de esperança, com um S de saudade.
Podem-me chamar vaidoso, mas permitam-me de vos propor uma oração. Açores do meu pensamento, queridas ilhas bonitas, amores que não se esquece, pensa em mim como eu penso em ti. Dá-me a força do meu nascimento para enfrentar a vida, que mesmo se não morro contigo, te levarei comigo para a eternidade. Protege a minha família, protege os meus amigos, protege os meus contemporâneos. Espalha a felicidade no espaço com o cheiro das tuas flores, com os moinhos a vento. Lança no espaço para o mundo o cheiro da tua terra e das tuas caldeiras, o cheiro do teu mar e das tuas pescas. Açores, nunca te esqueças de mim, porque eu nunca te esquecerei. Amém. Feel for you every day. It's over, so over. We couldn't be so close, we said goodbye. I wonder what I did so bad. Baby, 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 I'll miss you, I'll be sad. You'll love me. From the very first day it was like no time. I was so high, so high. And you said that I was someone you knew. I've been living in your dream, but I never knew how we could love and then fall. When every last day you were mine, and I still believe in you. And if I should lose my way, I know you'd shine a light. You would guide me to a place I know, and you know it too. I'll be safe from the storm while the rain carries on, just like a pearl in the rain. Fall for you. Então explica como é que aconteceu a tua vinda cá a Montreal para o Festival Portugal Internacional de Montreal. Participei no Fator X e recebi algumas propostas e aconteceu receber uma proposta aqui do festival para vir cá cantar. Fiquei toda contente, claro que quis aceitar e agora estou aqui para dar um concerto. Portanto, e a tua participação no Fator X, como é que decorreu? acho que correu muito bem. Ganhei o segundo lugar e gostei muito. Acho que foi uma experiência fantástica. Ainda bem que tive a oportunidade de participar lá no programa e acho que se precisei repetir.
E tiveste sempre a cantar em português ou em inglês também? Não, eu cantei quase sempre em inglês. Só houve uma gala que cantei em português, mas aqui como há uma comunidade muito grande de imigrantes açorianos e até portugueses e da Madeira também, eu achei que era bom um repertório mais português, até porque as pessoas gostam muito de ouvir a sua língua de origem, então vou fazer um repertório com mais músicas portuguesas, mas claro, com o meu single, Pearl in the Rain, e também com algumas músicas que eu gosto, que é em inglês. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia de ninha, vem das Alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Lisboa, que ideia de ninha, vai dos Alfacinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Quais são agora os teus projetos quando regressares aos Açores? Eu estou com a minha banda agora, estamos a ensaiar, vamos começar a dar muitos concertos para o verão, vai começar a minha tour, já tenho concertos acho que quase nas ilhas todas, e estamos já a preparar alguns originais, estamos a pensar já num álbum, vamos ver como é que as coisas correm. E projetos para o Canadá? Projetos para o Canadá, por enquanto foi só essa proposta aqui para Montreal, mas espero ter muitos mais convites, estou a adorar estar cá, as pessoas são muito simpáticas e são mesmo acolhedoras e eu gostava de voltar cá, não me importava nada. Espero muito bem para ti e parabéns e bom sucesso na tua carreira. Obrigada, obrigada. Ainda sinto os pés no terreiro que os meus avós bailavam o pezinho. É que nas veias corre-me basalto negro e na lembrança vulcões e terremotos. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma.
Quando cheguei aqui ao Canadá, já lá vão mais de 40 anos, encontrei algumas discrepâncias com as quais não contava. Uma delas, que me chocou logo no início, foi a situação das mulheres grávidas. Eu vinha de um país que não era socialmente muito avançado, antes pelo contrário, do tempo do salazarismo, mas naquele tempo, pelo menos a mulher grávida em Portugal, tinha uma certa proteção legal. Não podia ser despedida por esse facto, pelo facto de estar grávida. E, inclusivamente, tinha direito, nem que fosse no mínimo, a 2 semanas de férias por parto. Quando cá cheguei, não havia nenhuma proteção legal para a mulher grávida. Qualquer patrão podia despedir uma mulher só por ela estar grávida. Quer dizer, era da lei, não havia nenhuma proteção para esse efeito. Ora, hoje, felizmente, podemos dizer que as quebequenses estão de longe, mas muito longe, melhor que as mulheres portuguesas nessa matéria, porque têm umas férias extremamente generosas por parto, têm uma proteção, ninguém as pode despedir por esse motivo, e têm o direito de reocupar o lugar que tinham antes de darem baixa por parto. Inclusive, os próprios homens têm direito a umas férias por paternidade, coisa que ainda não existe em Portugal. Portanto, neste aspecto, a sociedade, essa discrepância, desapareceu e melhorou. Melhorou em relação àquele que eu conhecia em Portugal. Outra discrepância que me chocou também muito e que se foi agravando com os anos, porque ela continua a existir ainda hoje, é o que diz respeito ao sistema de pensões, das reformas. Eu pensava que quando cá chegasse, um país muito mais avançado socialmente, que houvesse um género de um sistema universal de pensões. Ora, não havia e continua a não haver. O que é estranho num país onde há um sistema de seguro de doença, um sistema de seguro de medicamentos, um sistema de seguro automóvel, gerido pelo Estado. E realmente isso surpreendeu muito, porque em Portugal, pelo menos, os operários, os empregados, tinham ou a Previdência ou, se fosse funcionário público, a Caixa Nacional de Pensões. É verdade que também havia uma grande, mas mesmo uma grande, provavelmente a maioria de trabalhadores, os trabalhadores manuais, os da agricultura, que não tinham qualquer sistema de pensão. A pensão eram os filhos. Mas pensei que cá viesse encontrar um melhor regime. E afinal, enganei. O que havia e continua a haver é o regime de rente do Quebec, uma caixa central para a qual descontam os trabalhadores e os patrões, mas uma quantia mínima, de tal modo que hoje, em 2014, a pensão que recebe uma pessoa que tenha trabalhado a vida toda, depois que se reforma aos 65 anos, o máximo que pode receber, o máximo, são $1.025. Mas a média dos pagamentos feitos pela Regime de Rente do Quebec, a RRQ, anda à volta entre os $600 e os $700 por mês. Portanto, é uma quantia absolutamente risível. É verdade que há as grandes pensões, as pensões, sobretudo, dos funcionários públicos. E nisto, funcionários públicos de todos os níveis, desde o federal ao provincial, ao municipal, incluindo a polícia e os bombeiros. Esses, então, têm realmente pensões douradas, conseguem, alguns deles, em algumas classes, reformar-se com menos de 50 anos, ou pouco mais de 50 anos, e com salários inteiros. Depois temos os regimes privados, os regimes das grandes empresas, os bancos, as seguradoras, a indústria automóvel, onde têm pensões relativamente confortáveis, digamos, nada comparado com o que têm os funcionários públicos, mas enfim, algumas. Mas há um grande hic nos sistemas privados dessas pensões privadas das empresas particulares. É quando as empresas fazem falência. Não sei se estão lembrados, mas aqui há uns anos atrás, aquela companhia de costura, a Singer, deu falência. E levou nessa falência o fundo dos trabalhadores, o fundo de pensão dos trabalhadores. Quer dizer que havia trabalhadores que tinham dado 30, 40 anos da sua vida para a empresa e chegaram ao fim à reforma sem um tostão, porque foi tudo na falência. Isto é uma escandaleira, não é? Já para não falar também do facto de que quando um empregado sente mal com a empresa, muitas vezes aceita condições negativas nessa empresa a pensar no seu fundo de pensão, porque se mudar de empresa tem que repensar como é que vai ser a sua pensão no futuro. Portanto, é realmente uma grande contraindicação o facto de haver pensões privadas geridas pelas próprias empresas onde trabalham os trabalhadores, tanto mais que muitas empresas metem a mão dentro do fundo de pensão para se financiarem e depois pode acontecer como aconteceu no caso da Singer. Depois disso, entre os funcionários, a empresa privada, temos a grande maioria dos trabalhadores. São 47% que não têm nenhum, mas absolutamente nenhum fundo de pensão privado. Só podem contar
consigo mesmos, com as suas poupanças. É verdade que existe o sistema de poupança para a reforma, os REER, Régime Enregistré d'Épargne Retraite. Mas quais são as pessoas que podem realmente economizar, desde jovens, para esse fundo de pensão? Geralmente são os que estão mais à vontade, os grandes salariados, que já têm certas vantagens fiscais e que vão buscar mais esta vantagem fiscal, não é? Portanto, 47% dos trabalhadores do Quebec não têm nenhum fundo de pensão que se digne de menção, porque não é com a pensão do Régime des Rentes do Québec que se pode viver. Ora, isto impõe o quê? Impõe que esta anomalia seja corrigida. Eu aqui lanço um desafio ao novo governo liberal do Quebec e particularmente ao nosso compatriota e Ministro das Finanças, Carlos Leitão, para que pense em pôr na sua agenda uma possibilidade de unificar os sistemas de pensão que existem no Quebec. Sobretudo agora que está em discussão o problema das pensões que se pagam nas municipalidades, que não têm dinheiro para pagar aos funcionários as pensões que eles atualmente oferem, graças aos contributos da grande maioria dos cidadãos que não têm pensão alguma. Portanto, este caso de injustiça podia ser resolvido não só com essas negociações que o Governo propõe às municipalidades e aos sindicatos para resolver o problema do déficit do fundo de pensões dos funcionários públicos municipais, mas tentar fazer um sistema unificado, universal de pensões. Como disse, o Governo já está habituado a gerir, embora em pequena medida, o regime des Rentes du Québec, já está habituado a gerir um sistema de saúde, que é um seguro, o sistema de seguro automóvel, o seguro de medicamentos, tem essa experiência e tem a Caisse de Dépôt, que pode ser o depositário, o fiduciário e o investidor principal do Quebec. Já imaginaram que se todos os quebequenses, trabalhadores, descontassem em uma quantidade razoável para que seja possível pagar reformas razoáveis à Régie des Rentes do Québec, automaticamente o Governo podia não só fazer, sobretudo, uma ação de justiça social, fazendo com que todos os trabalhadores possam beneficiar no fim da sua vida de uma pensão correta e, ao mesmo tempo, possuiria uma alavanca económica e financeira extraordinária com o acumular de todas as pensões que iriam para a Régie des Rentes do Québec. Eu lembro quando estava em Portugal, já foi há mais de 40 anos, se não me engano, os descontos para a pensão era de cerca de 6%. Aqui é uma coisa mínima. A parte patronal, empregado, depois havia a outra parte patronal. A coisa aqui é mínima. Ora, é mais que importante que o Governo do Quebec, se quer realmente fazer obra inovadora e de justiça social verdadeiramente progressista, é de criar um regime universal de pensões para todos os trabalhadores, para o qual contribuem todos, funcionários e privados, e acabar, sobretudo, com os regimes privados das empresas, porque esses, como sabemos, está sujeito a causar más surpresas aos trabalhadores. Portanto, este é o desafio, se me permitem, que faço ao nosso compatriota Carlos Leitão e ao seu governo para que pensem nesta hipótese. Este é o meu ponto de vista. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Lusac TV mais uma vez o Dr. Gregório Zlotnick e hoje vamos conversar num assunto polémico, interessante, mas polémico. Boa noite, Dr. Zlotnick. Prazer. Então, hoje vamos falar da marijuana. Umas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Você é a favor ou contra? Nem a favor nem contra, depende. Depende do uso, depende das circunstâncias e, mais ainda, os perigos. Os perigos. Quem é que tem mais perigo, quem é que tem menos. Os benefícios podem ser favoráveis, importantes, e também pode ser perigoso, né? Então, nem a favor nem contra. Por que o assunto da marijuana lhe toca assim? Por que é que se interessa pelo tópico?
Porque na minha prática médica vejo muitas coisas. E numa área da medicina que é a dor, eu trabalho nas enxaquecas, que é uma dor, tem se falado muito da marihuana como tratamento. E na vida familiar, um desastre pessoal, muito relacionado com as doenças mentais e uso das drogas. Então, quando eu vejo as pessoas tomar isso à ligeira, é uma coisa e não faz mal, é melhor que o álcool é pior e tudo isso, fico um pouco preocupado. Os jovens hoje em dia, quer dizer, fumam a marijuana como se fosse um cigarro, como se fosse uma coisa muito normal, não é? Bom, nós temos aqui um trabalho científico muito recente, acaba de sair na melhor revista médica, New England Journal of Medicine, na qual, nesse artigo, se põe muito ênfase nas consequências e os efeitos secundários, as possibilidades gravíssimas que em certas circunstâncias e em vez de banalizar, é uma coisa muito fácil, simples, não faz mal, né, como há. Então, pensei muito em se devia apresentar, que um pouco, quando a corrente indica todo mundo devia, porque é menos perigoso que a bebida, e o tabaco, o cigarro, a nicotina e tal. Será? Então, a minha obrigação é abrir os olhos das pessoas que estão perto dos adolescentes, voltando à frequência, 12% das crianças maiores de 12 anos têm fumado marijuana nos últimos anos, meses. Se 1 em 6 desses vai ficar adicto, viciado, e não vai poder parar. Os efeitos secundários. Quais são os efeitos de tomar a marijuana, os perigos? Os efeitos é muito simples, muito interessante. Uma calma, a calma. E sente-se uma calma, falta de agressividade, tudo é bom, dá para rir. E na realidade é justamente a realidade distorcionada e dá alucinações. Isso, por um lado, sente-se bem, por outro lado, está no mundo irreal. E a nível do cérebro, o que é que a marijuana faz? O que é que destrói? Quais são as células? Isso é muito interessante. Quais são as células? Você está me perguntando é uma coisa muito interessante, que foi a primeira coisa que eu achei quando fui a procurar os efeitos da marijuana. Em certos animais, os ratinhos, faziam o macerado do cérebro, punham na presença da marijuana, o macerado, uma papa, e isolavam um receptor. Quer dizer que a marijuana, ou o cannabis, vamos falar em termos científicos, a tetrahidrocannabinol, que é a substância ativa da marijuana, engata como uma fechadura, como uma chave numa fechadura. Então, a pergunta é a seguinte, se você crê em Deus, então como é que Deus fez uma fechadura sem ter uma chave? Né? Tem que ter uma chave em algum lugar. Se você crê na natureza, também. A natureza é evolução, como é que evoluiu o cérebro de tal maneira que há uma fechadura, tem que ter uma chave. E se o cannabis entra nessa fechadura, está ocupando o lugar de uma coisa natural. Sim. Então, quer dizer que há uma estrutura, o álcool, não há receptores para o álcool. O álcool é um tóxico, mas não há um receptor, não há um efeito há 10 dias, um mês. Você bebe hoje e amanhã, o álcool desapareceu do sistema. Em câmbio, a marihuana, a vida média, o cannabis, é 10 dias, quer dizer que, no fim, se você fuma mais do que uma vez por semana,
acumula-se no organismo. Interessante. E quais são os... Você há bocadinho esteve a falar das enxaquecas. Será que a marijuana pode ajudar as pessoas a... É possível, mas por enquanto não há autorização para fazer experiências. Uma coisa que não temos certeza que não vai fazer mal. Não podemos experimentar com doentes, sejam doentes ou pessoas com saúde. A primeira coisa que se faz é injetar a substância e ver os efeitos. Quando não há regras a cumprir. E você não pode dizer, vamos fazer uma experiência com uma mulher grávida para ver se o filho nasce com defeito. Não, não. Há uma ética, uma coisa que não podemos usar isso para fins médicos sem ter a certeza que não vamos arriscar a vida do paciente. Agora, será que há benefícios? Eu, há uns meses atrás, tinha visto uma reportagem nos Estados Unidos sobre a marijuana e os benefícios que essa droga tem. Nesse caso, era uma menina muito jovem, que devia ter para aí os seus 5 anos, 4, 5 anos, e que os pais autorizaram a miúda a fumar a marijuana para, eu já não me lembro qual era a doença que ela tinha, mas que tipo de benefícios a marijuana pode ter num paciente? É muito boa a sua ideia. O problema é o seguinte, você vai usar isso como recreação, para ter prazer e para descansar, ou vai usar para fins médicos. Fins médicos, então, aí vêm as consequências. Se a pessoa tem uma vida muito limitada por causa da doença, temos direito a passar certos riscos, né? E por tentar melhorar. Então, isso também tem que ser feito de uma maneira científica, né? Tem que fazer, por exemplo, essa menina, eu não conheço o caso, mas tem que se usar controle, pessoas Sim, aquilo era com a mesma doença, e vai lhe dar outro medicamento, um medicamento natural que existe, digo, a penicilina ou a streptomicina, o que for, e a outro grupo vai se dar um novo medicamento. E aí vamos comparar em 50 doentes, pode ser casualidade, pode ser causalidade. Casual, o efeito real, ou foi uma coincidência. Podia ter melhorado de uma maneira... Mas aí eu vou aceitar que a marihuana tenha um potencial, mas as doenças mentais, a esquizofrenia... A marijuana é utilizada para tratar pacientes que... Okay. Não, ao contrário, produz alucinações. Então, uma pessoa que tem tendência, que tem família ou a genética favorável, há 7 vezes mais, 700% mais esquizofrênicos nas crianças que começam a fumar pot, marihuana, antes dos 13 anos, né? 13 ou menos. Nos adolescentes que começaram com 17 anos, só 300% mais de esquizofrênicos. Né? E alguns curam, outros não curam, e então eu acho difícil aceitar a corrente e a simpatia para a marihuana. Tem países como o Uruguai, que é muito perto da Argentina, onde a marijuana é legalizada. Foi legalizada. E aparecem problemas da comercialização, da publicidade. O que a gente pensava que os criminosos vão se ocupar menos, porque agora é legal. Parece que há problemas de organização e de policiamento dessas... A marijuana não é legalizada aqui no Canadá? Sabe-se se não é, ou se há algumas províncias que... É aceito tacitamente.
se alguém passou na frente de um polícia fumando, ou um polícia pega alguém fumando, eles não ligam, não vão ler. E a nível da medicina aqui no Canadá, será que é utilizada a marihuana? Sim. Tem centros da dor no Royal Victoria, Dr. Scheer, que está fazendo estudos muito sérios. Né? Mas o que eu não concordo é o fato de utilizar essa possibilidade de que a marihuana possa ser útil para fumar, sim, para como se divertir como um cigarro ou como um scotch ou uma bebida qualquer. Bem, a droga, quer dizer, está presente em todos os países, em todas as sociedades, até mesmo aqui na nossa comunidade deve haver problemas de droga também. Problemas sérios. Adolescentes, jovens. E eu acho que um pouco a culpa é da banalização, quer dizer que é uma coisa, mas não tem importância, todo mundo fuma, mundo fuma, e os adolescentes que não fumam sentem-se um pouco mais. Eu quero passar essa mensagem para essas pessoas que nunca fumaram, essas pessoas que não fumam, seja orgulhoso e está em muito boa companhia, os que não fumam, que estão cobertos, estão protegidos por a ameaça da doença. Dr. Zlotnick, mais uma vez, muito obrigada. Nós vamos nos ver. Desculpe um pouco Não, mas é um assunto muito interessante. Eu acho que é importante falar disso e, como eu disse, é um problema que existe na nossa sociedade e tem que se falar das coisas que são reais. Muito obrigada. Obrigado. E nós vamos fazer uma pequena pausa, mas volte já. Na Lusac TV, hoje temos Isabel dos Santos, que é atriz. Ela vem cá para falar de um programa de teatro de verão. Olá, Isabel. Olá, Norberto. Então, qual é o projeto que tens para este verão? Então, este verão vamos estar com uma peça, uma comédia. No verão, normalmente, é o tempo das comédias. Numa comédia em Saint-Jacques-de-Montcalm, é perto de Joliette, uma aldeia muito, muito bonita, uma sala lindíssima. E a peça chama-se, em francês, Econocactus, mon épineuse belle-mère. Em português, eu diria, a minha sogra pica. Porque, portanto, e a imagem do Cato como a sogra que pica. E é uma história muito engraçada de uma relação difícil entre uma sogra e uma nora. E é a partir de uma história real. Foi uma Linda Saint-Germain, uma trabalhadora da Télé-Québec, que escreveu esta história baseada na realidade dela. A equipa dos atores, portanto, para além de mim, a Léa Marie Quentin, os atores principais são a Patricia Toulane e o Richard Robitaille, a Patricia que trabalhou comigo na telenovela Providence, e ainda a participação de Lucie Duguay e de Carmen Ferland. E a primeira vez que tu tomas parte num programa desses? De comédia de verão, sim, é a primeira vez. E eu estou muito contente porque eu gosto muito de fazer comédia. As pessoas normalmente não sabem, mas é uma coisa que me agrada imenso, a liberdade que nós temos no espaço de teatro, um bocadinho de boulevard, e eu acho muito engraçado. E eu acho que no verão é engraçado nós rirmos de nós próprios. E o teatro de verão é um bocado isso, é para rir, é uma história local que tem a ver com o que se passa às vezes na vida das pessoas e é um momento descontraído para rirmos e para nos encontrarmos. E porquê é que a Isabel foi escolhida? É assim no mundo do teatro, telefonaram-me, convidaram-me e eu aceitei. Portanto, é no interior ou ar livre? Não, é uma sala nova, muito, muito bonita. E é muito perto de Joliette, é ao lado de Joliette, e é uma sala muito boa, A Isabel já tem tido outras experiências em teatro. Sim. Pode pôr aos nossos telespectadores. Sim,
O teatro é tanto aqui e agora que assim que acabou nós já estamos a pensar na coisa que está a seguir. Mas efetivamente, portanto, eu posso falar as últimas coisas, o The Poster no Infinity Theatre, que é o Banho de São Michel, com a Ariana Bardessono, uma peça de Philippe Ducrot, sobre a realidade israelo-palestiniana, muito longe da comédia deste verão. E em novembro vou estar em cena com uma peça com a Joana Nutter no Freestanding Theatre, na Rua Saint-Laurent, e a peça chama-se O Rádio da Dona Vieira. Portanto, Dona Vieira, exatamente, tem a ver com uma história, é a Joana que escreve a história, ela é autora também, e tem a ver com uma história onde há um personagem do bairro português. Isabel também tem feito cinema. Sim. Pronto, falando do presente, foi sempre presente. Atualmente continuo com a telenovela O, na TVA, onde faço o papel de Ângela, portanto a Nunu, a ama da Abi, de um bebê que é filho de um dos personagens principais. E, portanto, para além disso, há 2 ou 3 projetos muito breve, mas eu, como sou um bocadinho supersticiosa, não fosse eu atriz, eu depois anuncio quando as coisas forem assinadas. O que a Isabel espera da comunidade portuguesa, portanto, dos amantes de teatro? Eu gosto sempre de ver, eu acho que é interessante, isso é um outro debate, Norberto. Muitas das vezes atualmente há, ao nível do teatro e ao nível das artes, da cena em geral, uma reflexão profunda que se faz ao nível da Rádio Canadá, TVA, etc., e dos teatros também institucionais, sobre a questão do lugar dos artistas imigrantes ou dos artistas das minorias visíveis sobre as nossas cenas e nos nossos ecrãs. E uma das coisas que eu empiricamente sempre soube é que é verdade que as pessoas de uma certa comunidade se sentem ligadas, mesmo não conhecendo as pessoas, e interpeladas pelos atores ou pelos artistas que pertencem à sua própria comunidade. Ainda creio que não foi dito quando é o espetáculo. Muito obrigada. Então, o espetáculo nós começamos no dia 26 de junho e as representações têm lugar todos os dias, da quinta ao domingo. A maior parte dos domingos há uma matinê, quer dizer, um espetáculo à tarde e um outro espetáculo à noite. E é durante o mês de junho, julho e agosto. Vamos até o dia 31 de agosto. Portanto, 3 meses para encontrar um momento para ir até Saint-Jacques-de-Montcalm. Isabel, eu peço-te que fales aos nossos telespectadores a convidá-los a assistir a essa peça. Eu teria imenso gosto de encontrar as pessoas, os cidadãos de origem portuguesa e que me venham saudar no fim, porque é sempre muito agradável ter um feedback, saber o que é que as pessoas acharam, se gostaram ou não, se passaram um bom momento. É para isso que serve também o Teatro de Verão. Claro, é bom que seja bom, que as performances dos atores sejam interessantes, mas o objetivo é esse, passar um bom momento. E terminamos aqui a nossa entrevista com a Isabel dos Santos, com o apelo dela para que vamos até Joliette assistir ao Teatro de Verão que ela faz parte. Assim acabou mais uma emissão da Lusac TV. Não se esqueçam de ver a Lusac TV todas as segundas-feiras às 9 da noite, com repetição durante a semana. E, claro, a telenovela Bem-vindos a Beirais, da segunda à sexta, das 6 às 7 da manhã, do meio-dia à 1 e das 5 às 6 da tarde. E na próxima semana vamos ter a apresentação de mais artistas que participaram no Festival Portugal Montreal. Até para a semana. Até para a semana.